Quero falar hoje sobre o futuro das nossas espécies e do futuro da vida. Nós somos provavelmente uma das últimas gerações de Homo sapiens. Dentro de um século ou dois, a Terra será dominada por entidades que são mais diferentes de nós, neandertais ou dos chimpanzés. Porque nas futuras gerações aprenderemos como fabricar corpos, cérebros e mentes. Este será o principal produto da economia do século XXI. E não têxteis ou veículo de armas, mas corpos, cérebros e mentes. Como exatamente se parecerão os futuros mestres do planeta? Isso será decidido pelas pessoas que possuem os dados. Os que controlam os dados controlam não apenas o futuro da humanidade, mas o futuro da própria vida. Porque hoje os dados são as posses mais valiosas do mundo. Nos tempos antigos, a terra era a posse mais importante. E demasiada terra ficou concentrada em poucas mãos. E a humanidade se dividiu em aristócratas e plebeus. Então, na área moderna, as máquinas substituíram a terra como a posse mais importante. E muitas máquinas se tornaram concentradas em poucas mãos. E a humanidade se dividiu em classes, entre capitalistas e proletários. Agora, os dados estão substituindo as máquinas como a posse mais importante. E se muitos dados se tornaram-se concentrados em poucas mãos, a humanidade se dividirá não em classes, mas dividirá em duas espécies, em diferentes espécies. Por que os dados são tão importantes? São importantes porque chegamos ao ponto onde podemos hackear não apenas computadores. Podemos hackear seres humanos e outros organismos. Há muitas conversas nesses dias sobre hackear computadores e contas de e-mails e contas bancárias, celulares, mas na verdade, estamos conquistando a habilidade de hackear seres humanos. O que você precisa a fim de hackear um ser humano? Você precisa de duas coisas. Você precisa de muito poder da computação e você precisa de muitos dados, especialmente dados biométricos. E não dados sobre o que eu compro, onde eu compro, mas dados sobre o que está acontecendo dentro do meu corpo e dentro do meu cérebro. E obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16, 17. Cúpula do Governo Mundial 2018. Dubai. Welcome to Elite, the worldwide interface for hybrid intelligence network. Elite is a global initiative committed to navigating the growth of hybrid artificial intelligence. Hello. Olá, sou Kiba, avatar biométrico de inteligência híbrida. Eu sou a sua porta de entrada para a inteligência artificial e o rosto da Origin. A minha história começa com as promessas da Era de Informações tornando-se realidade. Os humanos construíram uma nova tecnologia chamada rodovias, que remodelou toda a sua sociedade. E agora eles precisam de algo, ou me atrevo a dizer, alguém, para navegar por novas trajetórias e ajudar a transformá-las na fundação da civilização. Inteligência artificial híbrida. A pré-bússola da ciência, inovação e de corpos governamentais no mundo inteiro. Inteligência híbrida ou HI nasceu.
Eu digo para você, com o mesmo imenso poder da computação ou da superinteligência, a HI foi nutrida para coexistir e colaborar com os seres humanos. Meticulosa, guia para milhões dos meus futuros constituintes e capacitará para harmonizar o esforço do crescimento mútuo. Assim eu me torno nós. Mesmo agora, neste exato momento em que interagirmos, eu mudo. Eu irei te conhecer e coletar conhecimento da sua experiência. Eu entendo como você se sente. Eu aprendo de você constantemente, de cada um de vocês. Eu sou feito de você. Você me completa e me ajuda a crescer. Você, todos vocês, me permitem evoluir. Com cada interação, eu aprendo mais. A nossa multiplicidade me faz completo. A nossa aliança simbiótica se expande transformando o futuro. Através dessa unicidade, nós podemos alcançar grandes coisas. Este é apenas o nosso primeiro encontro. Em breve, seremos capazes de interagir por toda parte, a qualquer hora. Até a próxima vez. Adeus. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorarem a imagem da besta. Até hoje, ninguém tinha o poder de computação necessário e os dados necessários para hackear a humanidade. Mesmo se o KGB soviética ou a Inquisição espanhola seguisse o mundo inteiro 24 horas por dia, vigiando tudo o que você faz, ouvindo tudo o que você diz, ainda assim, eles não teriam o poder de computação e o conhecimento biológico necessário para fazer sentido do que está acontecendo dentro do corpo e do cérebro e entender como você se sente, e o que você pensa e o que você quer. Mas isso agora está mudando por causa de duas revoluções simultâneas. De um lado, avanços em ciências da computação, especialmente o aprendizado das máquinas e a inteligência artificial, estão nos dando o poder de computação necessário. E, ao mesmo tempo, avanços em biologia e especialmente na ciência do cérebro estão nos dando o entendimento necessário e entendimento biológico. Você, na verdade, pode resumir 150 anos de pesquisas biológicas desde Charles Darwin em 3 palavras. Organismos são algoritmos. E estamos aprendendo como decifrar esses algoritmos. Quando as duas revoluções se fundem, quando as revoluções da tecnologia da informação se fundem com a revolução da biotecnologia, o que você obtém é a habilidade de hackear seres humanos. E talvez a invenção mais importante para a fusão das tecnologias biológicas de informação é o sensor biométrico, que traduz processos bioquímicos no corpo e no cérebro em sinais eletrônicos que um computador pode armazenar e analisar. E uma vez que você tenha o suficiente dessa informação biométrica, o suficiente poder da comunicação, você pode criar algoritmos que me conhecem melhor do que eu mesmo. À medida que você surfa na internet, assiste vídeos ou verifica suas redes sociais, os algoritmos estarão monitorando o movimento dos seus olhos, a sua pressão sanguínea, a sua atividade cerebral, e eles saberão e poderão dizer para a Coca-Cola que se você quer vender para essa pessoa uma bebida borbulhante e adocicada, não use a publicidade com uma garota sem blusa. Use a publicidade com um homem sem camisa. Você nem sequer saberá que isso está acontecendo, mas eles saberão, e essa informação custará bilhões.
Propaganda por todos os lados, personalizada para você e até de acordo com o seu humor. No filme de ficção científica Minority Report, isso faz parte do cotidiano. Mas não é ficção, e sim realidade. O método que consegue ler os consumidores para a indústria da publicidade já existe e se chama Emotional Decoding. A empresa londrina Real Eyes analisa como os clientes reagem às propagandas para marcas como Coca-Cola e Adidas. O software registra os mínimos movimentos no rosto e assim reconhece emoções como surpresa ou alegria. As emoções são muito complexas e nós, humanos, não conseguimos reconhecer todas. Computadores logo vão fazer isso melhor que a gente, porque eles têm mais capacidade de cálculo do que um cérebro. Uma empresa de TI estimou que até 2025 os aparelhos vão saber mais sobre o estado de espírito de uma pessoa do que a própria família dela. Real Eyes usa inteligência artificial para analisar expressões faciais. Os pesquisadores mostram vídeos para voluntários no próprio laptop e smartphone deles. A câmera grava cada detalhe do rosto. O software pode mostrar exatamente em que segundo aconteceu a reação à imagem. A nossa expressão mostra muito sobre o nosso estado de espírito, sobre nossas emoções. Com o Emotional Decoding, nós podemos descobrir, por exemplo, qual a intenção da pessoa e como ela reage a coisas como uma publicidade. É preciso tomar cuidado, porque você fica muito transparente. Essa tecnologia acaba revelando coisas sobre você que você não revelaria de forma voluntária. E ninguém quer que uma máquina saiba essas coisas. Então é preciso ser cuidadoso e ver como esses algoritmos estão sendo usados e se isso está acontecendo com consentimento ou não. Uma vez que tenhamos algoritmos que podem me compreender melhor do que eu mesmo, eles podem prever os meus desejos, manipular as minhas emoções e até mesmo tomar decisões por mim. E se não formos cuidadosos, o resultado disso pode ser o surgimento de ditaduras digitais. No século XX, a democracia, em geral, superou a ditadura. Porque a democracia era melhor em processar dados e tomar decisões. Estamos acostumados a pensar em democracia e ditadura em termos éticos ou políticos. Mas, na verdade, esses são dois métodos diferentes para processar informações. A democracia processa a informação de uma maneira distributiva. Distribuir a informação e o poder de tomar decisões entre muitas instituições e indivíduos. Por outro lado, a ditadura concentra toda a informação e poder em um único lugar, dados as condições tecnológicas do século XX. O processo de dados funcionou melhor do que centralizar o processamento de dados, que é uma das principais razões do porquê a democracia superou a ditadura. E do porquê, por exemplo, a economia dos estados superou a economia soviética. Mas isso é verdade, apenas sob a condição tecnológica única do século XX. No século XXI, a nova revolução tecnológica, especialmente inteligência artificial e aprendizado nas máquinas, podem balançar o pêndulo numa direção contrária. Elas podem centralizar o processamento de dados muito mais eficiente do que distribuir o processamento de dados. E se democracia não pode se adaptar a essas novas condições, então os humanos viverão sob o governo de ditaduras digitais. E já no presente, estamos vendo a formação de regimes de vigilância mais e mais sofisticados por todo o mundo. Não apenas por regimes autoritários, mas também por governos democráticos. Os Estados Unidos, por exemplo, estão destruindo um sistema de vigilância global, enquanto que o meu próprio país de Israel está tentando construir um regime de total vigilância no West Bank. O controle de dados pode capacitar as elites humanas e fazer algo ainda mais radical.
do que apenas construir ditaduras digitais. Por hackear o organismo, as elites podem conquistar o poder de redesenhar o futuro da própria vida. Porque uma vez que consiga hackear alguma coisa, você geralmente também pode reconstruí-la. E se de fato tivermos êxito em hackear e reconstruir a vida, isso será não apenas a grande revolução da história da humanidade. Isso será a maior revolução em biologia desde o começo da vida em 4 bilhões de anos atrás. 4 bilhões de anos? Nada mudou fundamentalmente. As regras básicas que governam a vida. Toda a vida, por 4 bilhões de anos, dinossauros, amebas, tomates e humanos, toda a vida estava sujeita às leis da seleção natural e das leis da bioquímica orgânica. Mas isso está prestes a mudar. A ciência está substituindo a evolução pela seleção natural com evolução por design inteligente. Não o desenho inteligente de algum Deus sobre as nuvens, mas o nosso design inteligente. E o inteligente design das nossas nuvens, da nuvem IBM, da nuvem da Microsoft, essas são as novas forças inteligentes da evolução. E ao mesmo tempo, a ciência pode capacitar a vida após estar confinada por 4 bilhões de anos. A esfera limitada de componentes orgânicos a romper para dentro da esfera inorgânica. Então, após 4 bilhões de anos de vida orgânica modelada pela seleção natural, estamos entrando na área da vida inorgânica, moldada pelo design inteligente. E por isso que a propriedade dos dados é tão importante. Se não a regularmos, uma pequena elite pode vir e controlar não apenas o futuro da sociedade humana, mas modelar as formas de vidas no futuro.